pronto. Valeu, Vinícius. Então, gente, boa tarde a todos. Para quem está na live, faz um tempinho já que eu não faço live, né? Que eu estou usando mais o Twitter. Mas voltamos aqui com live. Hoje é falando sobre o Vitória da Bahia e o Atlético de Goiás, que se enfrenta amanhã na na Fonte Nova pela 24ª rodada da Série B. E, então, para fazer esse pré-jogo, né, falar, conversar um pouco, o muito competente radialista Reinaldo Oliveira, gente da melhor qualidade que cobre o Vitória da Bahia pela Rádio Transamérica de Salvador. Aí o esquema é esse. Ele vai falar um pouco sobre o Vitória, eu vou falar um pouco sobre o Atlético de Goiás. Opa, segura aí. Vai lá. Tá de boa. Sobre o Atlético de Goiás. E quem for de Goiânia, Goiás, que torce pelo Atlético, pode mandar pergunta que eu aqui respondo, que eu faço um trabalho com divulgação de gols, números, classificações no Twitter e sei algumas coisas. Da mesma forma que você pode também fazer perguntas para o Reinaldo sobre o Leão da Barra. Tudo bem, amigo? Fala, Arthur, um prazerzão, meu velho, estar participando com você mais uma vez aqui de uma live, e a outra live bombou, né, o pessoal aí foi uma repercussão bem bacana, o trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho bem bacana, eu venho acompanhando nas redes sociais, a gente vem sempre interagindo, né, principalmente sobre o futebol nordestino, onde a gente tenta aí trazer um pouco essa força do nosso futebol brasileiro, que a gente sabe o quanto é difícil, né, normalmente quando se fala que uma equipe nordestina, quando uma equipe nordestina vence uma equipe de Rio, São Paulo, Minas Gerais, nunca é a nossa equipe que venceu, e sim a equipe deles que perderam. Então a gente tenta resgatar um pouco a nossa força aqui do futebol nordestino, e o Bahia está provando isso na Série A do Campeonato Brasileiro, e o Vitória ainda buscando seu espaço na Série B. Isso é verdade. Para quem acompanha as lives, eu fiz uma live com o Reinaldo, se eu não estiver enganado, foi em fevereiro do ano. Não, foi no início do ano. Né? Foi um papo bem legal, bem rico. A gente bateu um papo de mais ou menos 50 minutos, falando sobre política do clube, sobre a formação de elenco, sobre técnicos. Foi um papo bem legal. Para quem ainda quiser ver essa live, tá no YouTube, o link tá na minha bio, pode ir lá que tá tudo lá. A gente falou sobre política do clube de uma maneira geral. Mas assim, voltando para a nossa realidade, né, que estamos em setembro, né, eu queria que você falasse um resumo sobre esses 9 meses do clube, né, que o Paulo Carneiro voltou à presidência, se eu não estiver enganado, foi em março ou foi em fevereiro? Abril, isso. E nesses 5 meses de governo, né, Paulo Carneiro, que ele voltou ao Vitória 14 anos depois, né, que ele tinha saído no final de 2005, que o time lá, infelizmente, caiu para a Série C, e esse ano tá Exatamente, viu, Arthur? Como você disse, o antigo nosso papo, a gente falou sobre a política do clube, a gente falou das dificuldades que o Vitória já tinha naquele momento em que o presidente era o Ricardo Davi. A gente já sabia que seria um ano muito complicado, até porque as contratações não foram o que o torcedor esperava. E chegou abril e a pressão estava muito grande, porque o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste precocemente, né? Saiu logo na segunda fase, onde tomou uma goleada. Uma goleada, e eu não me recordo contra quem foi, mas tomou uma goleada e foi eliminado.
da Copa do Nordeste. Campeonato Baiano, o Vitória, lamentavelmente, saiu também precocemente. E olha que Campeonato Baiano, normalmente o povo fala crescendo, como é a forma da Juazeirense, Jacuipense, que está sempre disputando séries inferiores do Campeonato Brasileiro. A Jacuipense subiu agora da Série D para a Série C, então já é uma força baiana. Então a gente sempre está vendo, mas normalmente o que dá é Bavi. Só que o torcedor do Vitória viu lá Davi, ele não aguentou a pressão, ele pediu para sair, né? A pressão estava muito grande dos conselheiros e torcida, pediu para sair, teve aquelas eleições. O Paulo Carneiro, democraticamente, é bom a gente sempre lembrar, o Vitória hoje vive um processo democrático, coisa que não existia há 4 anos atrás. 4 anos atrás era aclamação pelo conselho. Quem seria o presidente? Levanta o dedinho, aquele aí vai ser o presidente. Era dessa maneira. Agora não, de 3 anos para cá foi um processo democrático. Só que aos poucos o Vitória sofreu muito com esse processo democrático. Porque você entregar um clube com menos de 1.000 votantes, sendo que a dimensão de torcida do Vitória é quase 3 milhões no Brasil inteiro, então você entregar um clube a um presidente com menos de 1.000 votantes, onde a maioria votou por interesse, é muito complicado. Vitória sofreu no seu primeiro ano de gestão, que foi com Ivan de Almeida, Simval Vieira, aquela turma toda de 2017, perdão. 2018, ele não aguentou também, Ivan de Almeida, pediu para sair, pediu licença, depois assumiu o vice Agenor, pediu para sair também. E aí veio o Ricardo Davi também de uma forma democrática, teve também uma nova eleições diretas no clube, o torcedor pôde votar e escolheram o Ricardo Davi. Ou seja, apostaram novamente em um novo, o novo que não tinha dado certo no ano anterior. E agora, esse ano, acho que o torcedor não quis apostar no novo, e vamos para Paulo Carneiro, e Paulo Carneiro está aí, já está com 5 meses de gestão. Fazendo o balanço da gestão dele, em relação à competição. Ele assumiu, finalzinho de abril, cerca de 25, 26 de abril, ele assumiu o comando do Vitória. O Vitória estava iniciando a Série B, porém com o elenco montado por Ricardo Davi. Vale lembrar isso, né? Ele não poderia chegar e mudar tudo. O treinador era Cláudio Tencati, quem contratou foi o Ricardo Davi. Aí tinha também todos aqueles jogadores todos que estavam no início do ano, permaneceram aí por um certo tempo, e aos poucos Paulo Carneiro foi modificando isso. Hoje, se você for ver daquele elenco para hoje, pouquíssimos jogadores fazem parte do elenco do Vitória, né? O Ed Carlos já não faz mais parte, o Vitor Ramos não faz mais parte, Neto Baiano não faz mais parte, e saíram outros jogadores. Dudu Vieira, que inclusive jogou contra o Vitória recentemente no São Bento, que para mim também é uma grata continho, trouxe alguns nomes interessantes para o Vitória, né, o Paulo Carneiro. E aos poucos ele está tentando arrumar o que ele pegou com caixa zerado. A gente tem que falar isso, viu, Arthur? O Vitória pegou, o Paulo Carneiro assumiu o Vitória com caixa zerado. Com internet, só para você ter uma ideia, a internet do clube estava em nome de pessoa física. E quando essa pessoa saiu do clube, ela cancelou a internet, ou seja, era um processo amador, né? Que hoje em dia, se o Vitória é um clube, uma instituição, uma empresa, né, no caso, tem que ter sim todas as suas assinaturas, tudo de acordo com o clube. E não foi isso que aconteceu no início da gestão. E Paulo Carneiro aos poucos está tentando ajeitar. Só que o que Paulo Carneiro sempre prioriza é a formação de atletas. E isso ele não encontrou nesse Vitória destruído de 2 anos para cá. E o que é que ele está tentando fazer? Ele vai construir lá, próxima à concentração, uma área para ainda não foi utilizada dentro do Barradão, dentro do complexo Barradão. Então, dentro daquela área, ele vai construir uma academia de futebol, que é para a formação de novos atletas. O Vitória sempre foi característico por isso. 93 chegou à final. Foi todo de divisão de base, e aos poucos Paulo Carneiro está acertando. Então, acredito eu que ainda tem muito caminho, né, Arthur? Porque a situação é complicada, o Vitória mais uma vez já mudou de treinador de novo, desde que Paulo Carneiro assumiu, já foram 3 treinadores, né? Começou com o Cláudio Tencati, depois veio Osmar
assumir nesse jogo. O Vitória, ele começou com Chamusca. Exatamente. Começou com Chamusca. Foi Chamusca, Cláudio Tencati, Osmar Lois, Carlos Amadeu e o último agora, agora foi Geninho, né? Geninho exatamente. É a sua quinta passagem e o quinto técnico no ano. Lá no Twitter, eu sigo alguns comentaristas, né, lá da Bahia, e tem um comentário que se repete muito, que o Vitória é uma máquina de moer técnico. Mas isso é característica do clube, da história, de tá mal, tem que mudar, ou é uma característica do Paulo Carneiro? Não, Paulo Carneiro não gosta disso, né? Até porque quem lembra dele nos anos de 90, 80, ele não trocava muito de treinador, mas apostava sempre em treinador novo. Essa era a verdade, ele sempre apostou em treinador novo, como o Toninho Cerezo na época, que nunca tinha treinado time nenhum, o Chamusca, né? O Péricles Chamusca, que também era novo na época, ou seja, ele gostava de apostar muito no novo. E o novo dele não deu certo, que foi o Osmar Lois e o Carlos Amadeu. Então não é característica do Vitória, mas é muito mais fácil, Arthur, você demitir um do que demitir 30. O elenco do Vitória limitado. A gente sabe que o Vitória vai sofrer muito nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a característica nesse momento é disso que eu estou falando. É você ter que trocar um do que você ter que trocar 30. Isso. Eu lembro que o Vitória, esse ano, ele não chegou até a final do estadual e foi eliminado pelo Motoclube. Se eu não lembrou, mas eu lembrei. Pelo Motoclube num jogo único. Foi da primeira fase da Copa do Brasil, que perdeu por 2-1. Se eu não estiver enganado, foi 2-1 ou foi 2-0. E que mudando os 5 técnicos, nós, assim, não dá para formar conjunto. Né? São muitas trocas, tudo. Da mesma forma que você falou que muitos atletas já saíram, muitos já vieram. E eu lembro que num tempo da Copa América, teve um áudio que vazou do Paulo Carneiro, reclamando lá de alguns jogadores que estavam acima do peso, né? Falou até de G2, que tinha vindo e estava acima do peso, tudo. O que você acha sobre essa forma do Paulo Carneiro assim, expor algumas situações? Porque, assim, falando disso, você vai agora falar, quando você acabar de falar, eu vou falar um pouco sobre a direção do Atlético em relação disso. Mas pode falar aí sobre essa maneira do Paulo Carneiro. Isso. E outra coisa, não é bacana o presidente do clube expor, mas a verdade tem que ser dita. Ele falou isso em um grupo de jogadores. Se vazou, algum jogador vazou isso. Não era para ter ido para a imprensa, né? Mas não é bacana um áudio desse estar sendo vazado. Imagine um jogador possível contratado pelo Vitória, presencia um áudio desse, ouve um áudio desse, ele vai dizer, poxa, eu vou fazer o que lá? Se o presidente está falando isso desse jogador, o que é que ele vai dizer de mim quando eu chegar lá? Até porque eu não sei como é que está a preparação lá do Vitória, isso é o jogador pensando. Né? E aí, não só esse áudio, não. Ele tem uma linha de transmissão onde ele vaza vários áudios, né? E às vezes xinga um, xinga o outro, é o jeito dele. Mas eu acho que nesse momento o que ele deveria fazer é o que a gente sempre fala em grupos de WhatsApp, ele tem que ficar mais calado e trabalhar mais. E é isso que ele não vem fazendo. Outra política errada que eu não gosto do Paulo Carneiro é ele estar divulgando as notícias no Twitter pessoal dele. O clube tem uma comunicação, entendeu? Ou seja, está saindo tudo primeiro no Twitter dele para depois sair na comunicação do clube. O clube tem as redes sociais. Hoje em dia a gente sabe o tão importante quanto é uma rede social de um clube.
Veja a do Santos. A do Santos dá um banho, dá um show de imagens, de tecnologia, brincando com jogadores e tudo mais. Ou seja, isso faz você aproximar muito mais ao seu torcedor. Você faz também cativar muitos torcedores que estão fora do estádio, entendeu? Fora do estado. E outra, ele anuncia no para apenas as pessoas que seguem ele. Eu acho que nesse momento ele tinha que calar mais a boca e trabalhar mais. Tudo bem que ele está trabalhando, está tentando. Só que é muito difícil. O Vitória vive numa situação muito delicada, né? Financeiramente. Você tem ideia, Arthur? Eu não sei se você sabia, em cada jogo do Vitória no Barradão, na época que Paulo Caneiro assumia, até a ida do Vitória para a Fonte Nova, o Vitória gastava de 27 a 60 mil por jogo. Era isso, menos isso por jogo. Agora imagina isso aí por mês. 60 mil vezes 4, vou dar um exemplo, tendo 4 jogos no Barradão. São menos 240 mil por mês. Aí o Vitória acertadamente acertou com a Fonte Nova e daqui a pouquinho aí, se você quiser, eu explico como é que foi esse trâmite todo com a Fonte Nova, se foi viável para o Vitória, e é bom que o torcedor também fique por dentro. Exato. Pega desse gancho aí de Paulo Carneiro, falar um pouco sobre o Atlético, né, que é um clube que eu faço uma divulgação lá no YouTube, Twitter, Instagram eu não divulgo tanto. Mas o Atlético no ano passado, ele não subiu para a Série A por 2 pontos. Foi uma diferença mínima. Ele na última rodada ganhou do Paysandu, lá no Pará, e não subiu por uma diferença mínima, né? Que, assim, no ano passado, eu já acompanho, né, o futebol goiano já maciçamente desde 2017, e, assim, doeu muito essa não subida, né? Que é um clube que ele teve sérios problemas diretor lá do clube, Adson Batista, entrou com a sua equipe, o clube se modificou muito, né? Cresceu muito. Nesses 14 anos, ganhou Série C, Série B, Série C 2008, Série B 2016, e o clube se modificou. Aí no final do ano passado, o então vice-presidente, né, Adson Batista, ele virou presidente do clube, né? E ele fez algumas mudanças lá na equipe, mas o técnico continuou, que é o Wagner Lopes. Isso. Que no ano passado ele entrou num clube com a demissão de Tencate, ele entrou, se eu não estiver enganado, foi faltando 9 rodadas, 10 rodadas, já no final. E não subiu por diferença de pontos. E esse ano, com uma equipe enxuta, né, que o Atlético não tem um elenco vasto, e é um elenco muito teoricamente barato, né, que a folha salarial gira em torno de 600 mil, 500 mil. Só para ter uma ideia, o Criciúma, que briga para não cair, tem uma folha de mais de 1 milhão de reais. E o Coritiba, que hoje é 7º, 8º colocado, tem uma folha de 1.200.000. Quer dizer, teoricamente, é uma equipe barata em comparação às outras 19. Né, venceu os 2 jogos contra o Goiás. Começou a Série B com uma esperança muito grande de subir novamente e de ser campeão, né? Que se o Atlético for campeão vai igualar o Goiás em 2 títulos de Série B. E até o momento o time está bem, já faz 8 jogos que não perde,
tá em copeiro, né, que muitos gaúchos gostam de usar esse termo, e que é um time, não tem medalhão, né? Não tem aquela estrela atacante, não tem, é um time enxuto, um time muito bom, né? Mas assim, falando sobre o Vitória, eu quero que você fale sobre essa mudança de local de jogo do Barradão para a Fonte Nova. Pro Vitória foi Esses muito bom. trâmites do contrato, né? Pro Vitória foi muito bom, como eu tinha dito, né? O Vitória pagava para jogar no Barradão, isso era fato, só era você pegar o borderô dos jogos e você percebia que o Vitória tinha prejuízo. E a ida para Fonte Nova, o Vitória vai ter uma segurança mensal. Dizem que é 500 mil, a gente ainda não sabe, porque existe cláusulas de confidencialidade, e aí a gente não sabe se é realmente 500 mil. Mas, levando em consideração o contrato que o Bahia tem com a Arena Fonte Nova, o Vitória pediu o mesmo, e claro que tem que ter o direito ao mesmo, né? O Vitória, no contrato do Bahia, diz 500 mil mensal, juntando o ano inteiro, 6 milhões. Isso aí, por ano, para o Vitória é de outro mundo, né? É porque a gente sabe, o Vitória está num momento delicado, pagava para jogar no Barradão, e o torcedor tem que entender que essa ida para a Fonte Nova foi justamente para que o Vitória pudesse se reestruturar com esse dinheiro que está recebendo da Arena Fonte Nova. E isso é importante nesse momento. E muito torcedor não entende, a minha casa é o Barradão, estamos indo para um campo neutro. Estamos sim indo para um campo neutro, considerado campo neutro, né? Até porque o torcedor do Vitória tem que chegar junto para fazer ali virar um caldeirão, como a torcida do Bahia faz nos jogos do Bahia, enche a Fonte Nova, dá mais de 30 e poucos mil pessoas todos os jogos. Então do Vitória não, o Vitória deu 17 mil esse primeiro jogo aí contra o Guarani, que não foi muito bem, o Vitória terminou perdendo em casa, foi a sua estreia na Arena Fonte Nova, mas a saída da Fonte Nova para o Vitória foi importante nesse sentido, Arthur, em que o Vitória vai ter uma segurança financeira mensal, coisa que não tinha jogando no Barradão. Exato. Falando sobre essa parte financeira, eu ouço as coletivas lá do presidente Adson Batista, lá do Atlético, e tem tudo lá gravado no Twitter, YouTube, que eu acho interessante que ele fala em todos os jogos. Independente se o time ganha, perca, empata, ele tá lá falando sobre o clube, sobre um esquema tático e tudo mais. E que eu acho isso incrível, porque eu não vejo isso nos outros clubes, né? Tem muito presidente que ele só fala na boa, só fala quando ganha título, levanta taça, quando tem patrocinador novo, né? Para assim aparecer na foto, tudo. E o Adson não, o Adson fala sempre. Todos os jogos, ganhando, perdendo, ele tá lá falando. É aquele caso, ele dá a cara a tapa, né? E, literalmente, em todo jogo, ganhou, perdeu, ele chega e fala. Já aconteceu, foi, se eu não estiver enganado, foi na sexta rodada que o Atlético perdeu para o Figueirense em Santa Catarina. Perdeu por 1-0. Aí eu que gravo, né? Lá, os gols, tudo. Aí eu tava acompanhando essa entrevista dele pós-jogo. Cara, a imprensa metralhando ele, falando, não, que o time tá mal, que o time tá mal, que o time tá mal. E que assim, em outras palavras, o que a imprensa queria foi que ele desse aquele furo de por falar que o técnico, né, o técnico Wagner Lopes, ele não ia continuar. E eu assim, achando aquilo absurdo, eu falei assim, gente, calma, gente. Né? Foram só 6 jogos. E que essa mesma equipe tinha sido campeã goiana uns 45 dias antes. Aí quer dizer, lá no Atlético, a pressão é muito grande. É assim muito grande. Qualquer derrota
a imprensa cai matando, cai falando, critica. E o que eu não entendo é isso, porque assim, lá em Goiás, o único clube que está brigando para subir é o Atlético. O Vila Nova, que é o Vitória venceu o Vila há umas semanas atrás, ele só ganhou uma partida jogando em casa. É assim, e eu não vejo essa mesma pressão. Essa mesma pressão de não ter que ganhar, né? Essa pressão toda. Né? Mas assim, falando mais sobre essa parte financeira, o presidente Adson Batista, de uns tempos para cá, ele está criticando muito a CBF em questão de cotas. Falou que se o Atlético subir para a Série A de 2020, terá uma cota menor do que foi praticada em 2017. O que você acha disso, nessa questão de cotas, pay-per-view, que fala que não conseguiu vender, né, o nosso campeonato para o exterior e que teria uma queda, né, de cotas? Eu participei de um evento recente, Arthur, lá sobre gestão esportiva, né, e foi tocado esse assunto. Hoje em dia, o torcedor já não assiste mais em canal aberto. Muito pouco assiste futebol hoje em canal aberto. Você tem o pay-per-view, você escolhe o jogo que você quer assistir. O Premier, no caso, né? E aí, eu vi uma entrevista recente de alguém, uma reportagem, onde dizia que a Rede Globo ela quer diminuir as cotas de todos os clubes porque o TV aberto não está dando resultado. Né? E a gente sabia que ia chegar isso um dia. Porque os narradores são sempre os mesmos e tudo mais. Então, às vezes, o torcedor prefere ver num pay-per-view, um Premier, escolher o seu jogozinho bonitinho, outro narrador e tudo mais. Então, é isso que está começando a acontecer. Agora, sobre essa redução de cota, isso é um absurdo, né? Eu acho que quando o esporte interativo ele chegou para fazer a parceria com os clubes, foi o momento em que a gente parou e pensou, agora vai. Agora a gente vai modernizar o futebol, agora a gente vai igualar o futebol brasileiro, que hoje é muito desigual. Né? O Flamengo recebe uma cota de 150 a 200 milhões, porque tem faixas, né? Faixa A, aí tem Flamengo, Corinthians, e acho que só Flamengo e Corinthians. Aí vem faixa B, São Paulo, Palmeiras, aí vem faixa C. Vitória e Bahia normalmente sempre recebeu 36 milhões a 40. É uma cota muito menor do que um Flamengo da vida, então não tem como você competir. Com pontos corridos, então, é quase impossível a gente ser campeão brasileiro, principalmente os clubes aqui do Nordeste, e sofrem bastante, porque a gente pega um Flamengo que já tem uma massa, uma torcida, grande número de sócios, investidores, olha o time que o Flamengo montou, e ainda precisa de uma cota gigante da TV, tudo bem que eles têm maior audiência, porque é a maior torcida do Brasil, mas eu acho que tinha que igualar, né, para a gente tornar o futebol brasileiro muito mais atrativo. Né? Você trazendo o torcedor de volta aos estádios, além de você fortalecer o seu clube, você vai estar fortalecendo o seu futebol brasileiro. Porque hoje a gente vai chegar na 30ª rodada praticamente já sabendo quem vai ser o campeão brasileiro da Série A. Ou então, principalmente, os classificados para a Libertadores. Eu estou falando isso em Série A. Agora, voltando à nossa realidade. É lamentável os clubes de Série B, só porque caíram de divisão, eles estarem recebendo uma cota muito menor do que ele recebia. Agora você tem, não sei se você teve o prazer de conhecer o Barradão, é um complexo onde tem 6 campos de futebol, uma concentração dentro do Barradão, o Vitória tem toda uma estrutura gigante. Como é que você vai cuidar de tudo isso que você construiu com cotas de televisão altas e você vê uma redução de 70% do valor da sua cota? Como é que você vai tornar aquilo ali de novo a roda está girando, né? Porque a roda precisa girar para funcionar. Você precisa receber o dinheiro, pagar os funcionários, fazer o time jogar, pagar o treinador e por aí vai. Se você não tem o dinheiro, aquela cota de TV, como é que você vai cuidar de toda a sua estrutura construída com cota de televisão? Né? É meio irreal, né, Arthur? Eu penso muito nisso. Acho que
tanto um clube quando caísse para uma segunda divisão, um clube que sempre foi Série A, sempre não. Claro que o Vitória viveu muito tempo também na Série B, já voltou, mas tem uma estrutura de um clube de Série A, e muito maior do que muitos clubes de Série A hoje. Se você tiver o prazer de um dia vir aqui no Barradão e conhecer toda a estrutura, você vai ficar abismado, assustado, porque realmente é uma coisa gigante e muita gente elogia. Então, como é que você vai cuidar de toda a sua estrutura com uma cota pequenininha? Acho que a CBF tinha que ter pensado, poxa, se o Vitória é um clube que vive uma estrutura de uma Série A, ele recebe isso aqui na Série A. Quando cair, ele vai receber isso aqui de novo. Mas se ele não conseguir se manter, aí sim, se ele continuar na Série B, ele vai receber menos. Aí eu concordo, entendeu? Coisa que não aconteceu, coisa que não vem acontecendo. Reduziu 75%, Vitória está sofrendo, Curitiba sofrendo, eu estou vendo em vários clubes da Série B sofrendo. Eu estou vendo Curitiba botar ingresso a R$5, né, para ver se chama o torcedor. Então, é lamentável a gente falar em cotas de televisão tratando de Norte e Nordeste. Vamos, assim, antes de falar do jogo, fazer uma última pergunta. Se numa hipótese do Vitória ele acabar caindo para uma Série C, né, que o Vitória hoje tem 24 pontos e para não cair teria que ter mais 7 vitórias, né? Numa hipótese, se o Vitória acabar sendo rebaixado, né, 14 anos depois para uma Série C, o que você pensa assim, de um 2020, pensando que o presidente Paulo Carneiro, o mandato dele termina no final de 2021? Isso. O que você assim, pensa de hipótese? Tenebroso. Tenebroso. Se o Vitória cair para uma Série C, vai ser uma coisa tenebrosa. Né? Se você já não está conseguindo cuidar da estrutura que você tem com receita de Série B, imagine você caindo para uma Série C, onde a CBF já disse que se você cai, já diminui naquele momento já a sua receita, coisa que não era antes. Você manteria a sua receita naquele ano que você caiu, e se você permanecesse aí, diminuiria. Mas agora não, agora você caiu, diminui de vez. Né? Então eu vejo um negócio tenebroso, caso isso aconteça. E mudando, e falando assim sobre o que você disse, não é uma hipótese, é uma realidade. Né? O time que o Vitória tem hoje, o time não, eu não acho nem o elenco do Vitória ruim. Eu acho que está acontecendo alguma coisa, mas que ainda não descobriram o que é. Eu não acho o elenco do Vitória ruim para estar nessa situação brigando contra o rebaixamento. Hoje o Vitória é o quê? 16º, com 1 ponto só atrás do último, na frente do último, perdão. Então, eu vejo isso hoje como uma realidade. Isso pode acontecer, o Vitória cair para uma Série C do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Mas tudo isso, a gente não tem que acreditar só essa gestão. Tem que acreditar todo esse momento democrático que o clube quis viver. Passou por esse momento. Mas eu vejo um panorama assustador. Né? Se cair, vai ter que usar assim mesmo a base. Vamos ter que revelar jogador, vamos ter que vender jogador. O Vitória tem alguns jogadores aí prestes a... Se não voltar para o Vitória pode ganhar dinheiro com eles. Né? Que é o Iago, que fez gol ontem no Goiás. O Vitória tem o Neilton, que está no Internacional, jogou bem, entrou e jogou bem no último jogo. O Vitória tem o Juan Renato, mas o Juan Renato está entrando na justiça já para pedir o desligamento do Vitória geral, devido à falta de pagamento. Então tem outros jogadores que estão emprestados, o Fabiano, lateral, do Curitiba. Então tem outros jogadores que pertencem ao Vitória, mas estão espalhados por aí. O Léo Ceará, entendeu? Então tem alguns espalhados. Agora, com isso aí, o Vitória faz dinheiro. Mas tem que fazer dinheiro agora de imediato. Né, para já começar a pensar em 2020. E eu acredito que esse dinheiro aí vai vir com o dinheiro da Fonte Nova, que eu acabei de falar agora há pouco. Você falou agora do Léo Ceará. Eu lembro que no ano passado ele jogou pelo Confiança, numa Série C, e ele foi muito bem. Né? Foi um dos goleadores, falando em primeira fase, né? Que ele é goleador e tudo mais. E por que ele não continuou no Vitória para uma Série B? Mesmo sabendo que ele foi emprestado para o CRB, que também joga uma Série B. Acharam que ele não prestaria para o Vitória.
Né? A verdade é essa. Até porque ele chegou, no momento que ele chegou do Confiança, ele chegou, entrou no time titular do Vitória ano passado, jogou bem contra o Flamengo no Maracanã, veio aqui, ainda marcou gols, fez gol contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, enfim, veio marcando gols. E do nada o jogador desanda. É uma coisa que acontece muito no Vitória, o jogador vem em um bom momento e tudo chega aqui e não joga. A gente não consegue entender, né, se é preparação, o que é que está acontecendo. Eu já cheguei até a brincar no Twitter, eu digo, rapaz, o que acontece no Vitória é algo sobrenatural, né? Porque o Vitória vive esse momento complicado desde aquela confusão que rolou no Bavi do ano passado, em que o Vitória era um bom time, estava jogando bem, cantando com o futebol apresentado por Wagner Mancini, ganhando de todo mundo depois daquele Bavi, onde teve aquela briga de Vinícius com jogadores do Vitória, Canu, Iago. Então, depois dali, desandou tudo desandou no Vitória. Eu ainda brinco. Rapaz, é algo sobrenatural. Aqui se faz, aqui se paga. Eu acho que Deus está castigando. Mas, claro que a gente sabe que a bola tem que entrar e que Deus olha e ora por todos os times. Né? É o certo, até. Então, acho que eu brinco assim mesmo para dizer porque é algo estranho. Eu não vejo o time do Vitória ruim. Arthur, a gente ainda brinca. Poxa, o Vitória não é um time ruim. A gente não vê jogadores ruins. A gente vê Baraca, vê Chiquinho. Tudo bem que são jogadores que passaram por grandes clubes, mas que ainda não vinham jogando em grandes clubes, mas que passaram. Mas são jogadores que não era para estar na situação que está, né? Em penúltimo não, 16º do Campeonato Brasileiro. Então, é o que eu digo. Eu acho que o jogador ele tem que chegar, ele tem o seu momento, tem que manter esse momento. Só que do nada o jogador para de jogar. É algo que a gente não consegue explicar aqui. E o Léo Ceará foi emprestado porque acharam que ele não ia prestar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E está aí, provando que está prestando, porque está ajudando muito a equipe do CRB, que hoje está no G4. Chegando agora à nossa reta final da live, falando do jogo de amanhã, o que você sabe sobre a montagem de equipe do Vitória? Já tem um provável time, assim, só lembrando que é a estreia do técnico Geninho, né, lá no comando do Leão da Barra. Já tem algum provável time? Provável time tem, como o Geninho falou na sua coletiva de apresentação. Ele não vai mudar nesse primeiro momento muito em relação ao que o Carlos Amadeu vinha fazendo. Mas teve um coletivo aí esse final de semana que chamou bastante atenção, porque ele voltou a utilizar o Jordi Caicedo ao lado do Anselmo Ramon, coisa que o Carlos Amadeu, na sua reta final, parou de usar. Ou era um ou era o outro. Né? E o Geninho não, já teve um coletivo que fez isso. O Vitória não vai poder contar com o Van, lateral direito, tomou o terceiro cartão amarelo. E outra perda considerável é o Everton Senna, o zagueiro. Não vai poder atuar também, está lesionado, teve uma lesão meio complicada também, uma lesão muscular, e vai desfalcar o Vitória aí, quem sabe, de 1 ou 2 partidas. Mas a provável equipe que ele botou no treinamento, sem mudar muito o que Carlos Amadeu vinha fazendo. O Capa teve um desconforto muscular, ficou de fora desse treinamento, mas pode também voltar. Então o Matheus Rodrigues, que é o goleiro uruguaio do Vitória. Matheus Rocha, porque só tem o Matheus Rocha de lateral direito, já que o Van não está podendo jogar. Ramon mantido ao lado de Zé Ivaldo, um que veio emprestado do Atlético Paranaense, conseguido até para Paulo Carneiro. E na esquerda treinou o Chiquinho, mas pode dar o Capa, mas aí depende da conversa de Geninho, do treino de hoje, se o Capa vai ou não vai treinar. A gente não sabe ainda, o treino vai sair a divulgação mais tarde. E no meio campo, Baraca e Lucas Cândido, ele não vai mexer nesses dois. Eu acredito que ele mantenha esses dois, até porque treinou também esses 2 últimos dias, o sábado e o domingo, com os 2 jogadores. Felipe G2, armando as jogadas, que é o que a gente questionava. Você que me acompanha na linha de transmissão, você vê que eu cobro muito isso. Por que matar a criatividade do Vitória colocando Felipe G2 parado na esquerda, como ponta esquerda? Não tem como, você mata a criatividade toda. E o Geninho parece que enxergou isso e botou ele centralizado. E lá na frente, o Wesley, o Anselmo Ramon e o Caicedo. Essa aí é a provável equipe. Pode dar Chiquinho também na esquerda, mas a provável é essa aí que eu falei agora há pouco. O provável time do Atlético é Kozlinski no gol, Jonathan Gilvan, Lucas Rocha ou Oliveira, né? Que Oliveira não jogou na rodada passada por uma pancada num treino um dia antes. E Nicolas,
No meio, André Castro, Moacir ou Bambu. Moacir saiu machucado na rodada passada contra o Criciúma. No meio, Jorginho, que é o camisa 10. E no ataque, Mike, que é o artilheiro do time na Série B com 8 gols. Pedro Raul, que é o atacante de área. E o outro, quem é, meu Deus? Pedro? Reginaldo. Isso. Reginaldo, que é lateral direito, mas já algumas rodadas joga de ponta direito. E que está jogando muito bem, está mantendo uma certa regularidade, né, em cruzamentos, em chutes de fora de área. É um bom jogador. Só lembrando para algum torcedor do Vitória que esteja vendo, que o Atlético de Goiás não perde há 8 jogos. A última derrota dele foi em 4 de agosto contra 6 de agosto. o CRB. 6 de agosto, exatamente. Contra o CRB. Foi o gol de Willy, que é ex-Vitória. Foi 1-0, gol aos 42 do segundo tempo. De lá para cá foram 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates. No primeiro turno, o Vitória não perdeu nenhum clube que estava na zona de rebaixamento. Né? Ganhou do São Bento, ganhou do Vila, ganhou do Guarani. E o Atlético vem mantendo essa regularidade. E que amanhã pega o Vitória, na sexta-feira pega o Figueirense em casa e na próxima segunda pega o Guarani em Campinas. Tem 41 pontos e para subir faltam mais 8 vitórias para garantir o acesso. Ou até menos, né? Que o ponto de corte hoje está em 60 pontos. Né? Mas eu acho que deve subir com 62, 63, deve fechar nisso. Então, grande Reinaldo, muito obrigado, amigo, por essa live. Né? Eu até me prolonguei um pouco, né? Que era para dar meia hora, passei um pouco. Não quero tomar tanto seu tempo. Fazer o convite para quem for acompanhar o jogo, escute a Rádio Transamérica, 100.1. Exato. Isso. Rádio Transamérica Salvador, 100.1, para prestigiar o meu grande amigo Reinaldo Oliveira, que, na minha opinião, é o melhor repórter que eu conheço. Ele é muito completo. Grande radialista, fala muito bem, escreve muito bem, é analista de desempenho e, além de tudo isso, é um grande empreendedor. Eu já falo isso várias vezes para ele, porque eu conheço muita gente de rádio e na minha opinião, você é completo, competentíssimo e muito obrigado, cara, por tirar esse tempo para fazer a live, bater um papo e muito obrigado mesmo, cara. Valeu, Arthur. Eu que só tenho a lhe agradecer, meu velho, mais uma vez, mais uma live aí feita, mais uma galera entrando para acompanhar a gente. Nosso Rafael Seixas aí, que é o nosso colega também, tá ligado aí na gente, lá, mandar um abração para ele aí. E só tenho a agradecer suas palavras, né? E como você sempre fala, nunca se... não é só você, é todos os radialistas. Não se prenda só em ser radialista, que hoje a gente sabe o quanto é complicado. Então, vá procurar outros meios. Eu busquei cursos na CBF, fiz cursos online, fiz curso presencial na CBF. Hoje eu sou um certificado CBF em análise de desempenho. Então, em busca de algum clube. Se eu for trabalhar em algum clube, eu vou com toda essa minha bagagem, mas também com o conhecimento do campo. E lembrando só a todos que estão acompanhando aí, eu vou estar lá fazendo esse jogo na Transamérica, só que cobrindo o Atlético Goianiense. Na hora de gritar um gol, vai ser com a mesma emoção, com o mesmo profissionalismo.
Até porque no metrô, na volta, eu quase apanhei no jogo Vitória e Guarani, viu? O torcedor me segurou pela camisa e disse: tá gritando gol com muita emoção pro Guarani. Eu falei: meu velho, eu sou profissional. Tanto que no dia seguinte eu gritei gol com a mesma emoção pro Fortaleza contra o Bahia. Até porque é o profissionalismo e a gente sempre gosta de ser profissional em tudo que faz. Valeu, Arthur. Um grande abraço, meu velho. E para quem viu aqui essa camisa, é a camisa do Atlético de Goiás, que eu ganhei lá da direção do clube, que eu tenho alguns contatos lá. E para quem quiser adquirir essa camisa, tem no site, tem a loja online do clube, oficial do clube. Coloca lá, dragãopremio.com.br. Se eu não estiver enganado, essa camisa aqui é R$ 169,90. Viu? Aí, essa camisa aqui é o terceiro padrão. Aí, quem quiser adquirir, vai no site, chega lá, loja oficial e adquire esse manto rubro-negro, atual campeão goiano e, se possível, jogar a Série A no ano que vem. Então, Reinaldo, grande abraço novamente, amigo. Viu? Fica com Deus. Também estou com a camisa do Vitória, viu? Para dar sorte amanhã. O Vitória está precisando. Camisa linda. Cara, olha um amigo meu velho, o Ramon, tá ligado aí também na gente. Abraço para você, Ramon. Tamo junto, meu velho. Grande abraço. Valeu, Arthur. Ótima tarde a todos. Valeu.